A igreja estava silenciosa naquela tarde. A luz do sol entrava pelas grandes janelas coloridas, se iluminava suavemente o altar. Algumas poucas pessoas estavam sentadas nos bancos de madeira, em oração silenciosa, enquanto o pastor Daniel organizava sua Bíblia sobre o púlpito. Daniel era conhecido por todos naquela pequena cidade, não por ser famoso, nem por ser rico, mas por algo muito mais raro: sua humildade. Ele era o tipo de pastor que conhecia cada pessoa pelo nome. Visitava os doentes, ajudava famílias necessitadas e nunca recusava uma oração. Não importava a hora ou o lugar. Mas naquela tarde, algo incomum estava prestes a acontecer. Do lado de fora da igreja, um carro de luxo parou lentamente em frente ao portão. Era impossível não notar. O veículo preto brilhava sob o sol, chamando a atenção de quem passava pela rua. Logo depois, a porta se abriu e um homem elegante desceu do carro. Seu terno era caro. Seu relógio parecia valer mais do que muitas casas daquela região. Seu nome era Ricardo Valença. Ricardo não era apenas um homem rico. Ele era um dos empresários mais poderosos do estado. Dono de empresas milionárias, conhecido por sua frieza nos negócios, por nunca demonstrar compaixão por ninguém. Na cidade, muitos diziam a mesma coisa sobre ele. Ricardo Valença só acredita em duas coisas: dinheiro e poder. Ele caminhou até a porta da igreja com passos firmes. Algumas pessoas que estavam dentro perceberam quando ele entrou. O contraste era evidente. Enquanto os fiéis vestiam roupas simples, Ricardo parecia ter saído diretamente de uma reunião de milionários. Seus olhos percorriam o local com certo desprezo. Ele observava as paredes simples, os bancos antigos, o chão gasto pelo tempo. Então ele soltou um pequeno sorriso irônico. No altar, o pastor Daniel percebeu a presença do visitante. Ele fechou a Bíblia com cuidado e desceu alguns degraus para recebê-lo. Boa tarde, disse o pastor com um sorriso sereno. Ricardo encarou por alguns segundos, como se estivesse analisando cada detalhe daquele homem simples. Você é o pastor daqui? Perguntou ele, com um tom frio. Sim, sou eu. Meu nome é Daniel. Seja bem-vindo. Mas Ricardo não retribuiu o sorriso. Ele caminhou lentamente pelo corredor da igreja, olhando tudo ao redor como se estivesse avaliando um prédio antigo que pretendia comprar. Então é aqui que as pessoas vêm buscar milagres, disse ele, com um tom de deboche. Algumas pessoas nos bancos começaram a cochichar. O pastor Daniel manteve a calma. As pessoas vêm buscar a Deus, respondeu ele tranquilamente. Ricardo soltou uma pequena risada. Deus? Ele balançou a cabeça lentamente. Pastor, você realmente acredita que alguém lá em cima está ouvindo essas pessoas? A igreja ficou completamente silenciosa. Todos perceberam que aquela conversa não era comum, mas o pastor Daniel não demonstrou irritação. Ele respondeu com a mesma serenidade de sempre. Eu acredito que Deus ouve até mesmo aqueles que duvidam dele. Por um momento, Ricardo ficou em silêncio, mas então algo em seu rosto mudou. Seu olhar ficou mais duro. Eu não vim aqui para ouvir sermões. Ele colocou as mãos no bolso do terno caro e continuou. Eu vim aqui porque ouvi falar muito de você. O pastor franziu levemente a testa. De mim? Ricardo assentiu. Dizem que você ajuda qualquer pessoa, não importa quem seja. O pastor respondeu com simplicidade. Eu apenas faço o que acredito ser certo. Ricardo se aproximou um pouco mais. Agora os dois estavam frente a frente. Então talvez você possa me ajudar, disse ele. Algumas pessoas começaram a prestar ainda mais atenção na conversa. O pastor perguntou com calma. Em que posso ajudar? Ricardo olhou ao redor da igreja novamente, como se estivesse avaliando tudo. Então disse algo que ninguém esperava ouvir. Eu quero testar a sua fé. O silêncio se tornou ainda mais pesado. O pastor Daniel não respondeu imediatamente. Testar minha fé? Perguntou ele. Ricardo deu um pequeno sorriso frio. Isso mesmo. Ele continuou. Eu passei a vida inteira construindo riqueza. Empresas, investimentos, propriedades. Ele fez uma pausa. E sabe o que eu descobri? O pastor apenas o observava. Que pessoas acreditam em Deus quando não tem mais nada? Alguns fiéis ficaram incomodados com aquela afirmação. Mas Ricardo continuou falando. Quando estão pobres, quando estão desesperadas, quando não têm solução.
Ele apontou levemente para o altar. Mas eu nunca precisei de fé. Seus olhos agora estavam fixos no pastor. Porque o dinheiro sempre resolveu tudo. A igreja estava completamente em silêncio. O pastor Daniel respirou fundo. Então, por que você veio até aqui? Ricardo se inclinou levemente para a frente. Porque eu quero provar uma coisa. O pastor perguntou. O quê? Ricardo respondeu lentamente. Que a fé das pessoas desaparece quando elas são pressionadas. Alguns segundos de silêncio passaram. Então Ricardo disse algo que deixou todos confusos. Eu vou fazer um desafio para você, pastor. O olhar de Daniel permaneceu calmo. Que tipo de desafio? Ricardo olhou diretamente nos olhos dele. Um teste que vai mostrar se a sua fé é verdadeira ou apenas palavras bonitas. Algumas pessoas nos bancos começaram a ficar nervosas. A situação estava ficando estranha. Mas o pastor Daniel respondeu com tranquilidade. Eu não preciso provar minha fé para ninguém. Ricardo sorriu. Talvez não. Ele se aproximou ainda mais. Mas eu posso provar algo sobre você. O pastor perguntou. O quê? Ricardo respondeu. Que até mesmo o homem mais religioso tem um preço. Essas palavras ecoaram pela igreja. Algumas pessoas ficaram chocadas. O pastor Daniel segurava sua Bíblia com firmeza. Todos nós temos escolhas, disse ele calmamente. Ricardo inclinou a cabeça. Então vamos descobrir qual é a sua. Nesse momento, a porta da igreja se abriu novamente. Passos pesados ecoaram pelo corredor. 2 homens grandes entraram no local. Eles vestiam ternos escuros e tinham aparência de seguranças profissionais. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, confusas. Ricardo observou a reação de todos. Então falou com tranquilidade. Não se preocupem. Eles trabalham para mim. Os 2 homens se posicionaram a alguns metros atrás de Ricardo. A presença deles mudou completamente o clima dentro da igreja. Agora a situação parecia ainda mais tensa. Ricardo voltou a olhar para o pastor. Pastor Daniel, você disse que ajuda qualquer pessoa, certo? O pastor respondeu. Sim. Ricardo então disse algo que ninguém esperava. Algo que faria toda a igreja prender a respiração. Então vamos ver até onde vai a sua fé. Ele deu um passo para o lado e fez um gesto para os seguranças se aproximarem. Os homens caminharam lentamente pelo corredor da igreja. O pastor Daniel percebeu que algo estranho estava prestes a acontecer. E naquele momento, ninguém imaginava que aquela visita de um milionário arrogante estava prestes a se transformar em uma situação tão humilhante que alguns fiéis teriam vontade de levantar e ir embora. Mas o que aconteceria nos próximos minutos mudaria a vida de todos que estavam ali, inclusive a do próprio Ricardo. Mas antes de continuar essa história, me conta uma coisa nos comentários. Você acha que o pastor Daniel vai manter a fé diante da humilhação, ou qualquer pessoa acabaria perdendo a calma nessa situação? Porque o que o milionário faria a seguir? Ninguém naquela igreja estava preparado para ver, e o que viria depois seria ainda mais surpreendente. O silêncio dentro da igreja parecia cada vez mais pesado. Os 2 seguranças caminharam lentamente pelo corredor central, e cada passo ecoava pelo salão como se anunciasse que algo muito estranho estava prestes a acontecer. Algumas pessoas nos bancos começaram a se levantar discretamente, inquietas. Uma senhora cochichou para outra. O que esse homem está fazendo aqui? Mas ninguém teve coragem de falar alto. Ricardo permanecia parado, observando tudo com aquele mesmo olhar frio e calculista. O pastor Daniel apertava sua Bíblia contra o peito. Não havia medo em seus olhos, apenas preocupação com o que poderia acontecer dentro daquele lugar que sempre foi um refúgio de paz. Os seguranças pararam a poucos passos dele. Um deles segurou levemente o braço do pastor. Não foi um gesto violento no início, mas foi firme o suficiente para deixar claro que aquilo não era apenas uma conversa comum. Algumas pessoas se levantaram imediatamente. Ei, o que vocês estão fazendo? Disse um homem do fundo da igreja. Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio. Calma, ninguém precisa se preocupar. Seu tom era tranquilo, quase arrogante. Eu só quero fazer uma pequena demonstração. O pastor Daniel olhou para o segurança segurando seu braço e disse com calma. Você pode soltar meu braço, por favor? O homem hesitou por um segundo, mas não soltou.
Ricardo então começou a caminhar lentamente ao redor do pastor, como se estivesse analisando um objeto raro. Interessante, murmurou ele. Muito interessante. Ele parou na frente do pastor novamente. Você parece exatamente como disseram. O pastor perguntou. Como disseram? Ricardo respondeu. Um homem que acredita que a fé resolve tudo. Ele inclinou um pouco a cabeça. Mas sabe o que eu acho curioso? O pastor não respondeu. Ricardo continuou. Pessoas como você sempre falam de amor, de humildade, de confiar em Deus. Ele olhou para os fiéis sentados nos bancos. Mas quando a situação aperta, tudo muda. Alguns começaram a protestar. Isso é um absurdo, disse uma mulher. Respeite a igreja. Ricardo apenas sorriu. Eu respeito muito a igreja. Ele fez uma pausa. O que eu não respeito é a hipocrisia. Essas palavras causaram murmúrios entre as pessoas. O pastor Daniel respirou fundo. O que você realmente quer, Ricardo? Pela primeira vez, Ricardo pareceu surpreso. Você sabe meu nome? O pastor respondeu calmamente. Eu sei quem você é. Ricardo cruzou os braços. Então você sabe que eu não faço nada sem um motivo. O pastor disse. Toda pessoa tem um motivo para procurar Deus. Ricardo soltou uma risada curta. Eu não estou procurando Deus, pastor. Ele se aproximou novamente. Eu estou procurando a verdade. O pastor respondeu. E você acredita que vai encontrar a verdade humilhando alguém dentro de uma igreja? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo inesperado. Às vezes a verdade aparece quando as pessoas são pressionadas. Nesse momento, o segurança apertou um pouco mais o braço do pastor. Algumas pessoas começaram a se levantar novamente. Solta ele, gritou um rapaz. Outro homem disse, isso aqui é uma igreja. Mas Ricardo ignorava completamente as vozes. Seus olhos estavam fixos apenas no pastor Daniel. Vamos fazer algo simples, disse ele. Muito simples. O pastor perguntou. O quê? Ricardo olhou para a Bíblia nas mãos dele. Esse livro, ele apontou para ela. É a coisa mais importante da sua vida, não é? O pastor respondeu imediatamente. É a palavra de Deus. Ricardo fez um pequeno gesto com a cabeça. Exatamente. Ele deu alguns passos para trás e observou os fiéis sentados. E todos aqui acreditam que esse livro representa esperança, fé, salvação. Algumas pessoas assentiram em silêncio. Ricardo então voltou a olhar para o pastor. Mas eu tenho uma pergunta. O pastor aguardou. Ricardo falou lentamente. O que você faria se alguém tentasse tirar isso de você? Um murmúrio percorreu a igreja. O pastor respondeu com calma. Ninguém pode tirar a fé de alguém. Ricardo sorriu novamente. Tem certeza? Ele olhou para um dos seguranças e fez um gesto com a cabeça. O homem imediatamente segurou o outro braço do pastor. Agora os dois seguranças estavam segurando Daniel. Algumas pessoas se levantaram completamente indignadas. Isso é um desrespeito. Soltem o pastor. Uma senhora começou a chorar, mas Ricardo permaneceu completamente tranquilo. Ele caminhou até ficar bem próximo do pastor. Tão próximo que os dois estavam quase frente a frente. Pastor Daniel. Ele falou em um tom mais baixo agora. Eu construí minha vida inteira acreditando que tudo tem um preço. Ele apontou novamente para a Bíblia. Tudo. O pastor respondeu com firmeza. A fé não tem preço. Ricardo inclinou a cabeça. É isso que vamos descobrir. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um menino pequeno, que estava sentado com a mãe na terceira fileira, levantou-se. Ele devia ter uns 8 anos. O garoto caminhou alguns passos pelo corredor e disse em voz alta, deixe o pastor em paz. A igreja inteira ficou em silêncio. O segurança olhou para o menino sem saber o que fazer. Ricardo também virou o rosto para ele. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O menino estava tremendo um pouco, mas continuava olhando para Ricardo. O pastor só ajuda as pessoas, disse ele. Por que você está fazendo isso? A mãe do menino correu até ele, tentando puxá-lo de volta. Filho, vem aqui. Mas Ricardo levantou a mão novamente. Espera. Ele olhou para o garoto com curiosidade. Qual é o seu nome? O menino respondeu. Lucas. Ricardo perguntou. Lucas,
Você acredita em Deus? O garoto respondeu sem pensar duas vezes. Acredito. Ricardo perguntou novamente. E você acha que Deus vai proteger esse pastor agora? O menino olhou para o pastor Daniel. Depois olhou novamente para Ricardo e respondeu algo que fez muitas pessoas prenderem a respiração. Eu acho que Deus está vendo tudo. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. O clima dentro da igreja havia mudado completamente. Algo naquele momento parecia diferente. Mas Ricardo rapidamente voltou ao seu tom frio. Muito bonito. Ele voltou a olhar para o pastor. Mas palavras bonitas não mudam a realidade. Então ele fez um gesto novamente para os seguranças. E foi nesse momento que a situação começou a ficar ainda mais humilhante. Porque Ricardo estava prestes a fazer algo que faria algumas pessoas da igreja se levantarem indignadas. Outras começarem a chorar. E o pastor Daniel ser colocado em uma situação que ninguém jamais imaginaria ver dentro de uma igreja. Mas o mais impressionante é que aquilo ainda não seria a pior parte, porque o verdadeiro choque ainda estava por vir, e o que aconteceria depois mudaria completamente o rumo dessa história. O clima dentro da igreja já não era mais o mesmo. O silêncio que antes representava paz agora parecia carregar tensão. Todos os olhares estavam voltados para o pastor Daniel, que continuava sendo segurado pelos dois seguranças. Mesmo assim, ele permanecia em pé, firme, segurando sua Bíblia com as duas mãos. Seu rosto não demonstrava raiva. Também não demonstrava desespero. Mas havia algo em seus olhos que chamava a atenção de todos ali, uma calma quase inexplicável. Ricardo observava aquilo com curiosidade. Para ele, aquela reação era estranha. Muito estranha. Ele estava acostumado a ver pessoas reagirem de outra forma quando eram pressionadas. Em seu mundo de negócios, quando alguém era encurralado, normalmente reagia com desespero, gritos ou até agressividade. Mas o pastor não. Daniel apenas respirava fundo e permanecia em silêncio. Aquilo parecia incomodar Ricardo. Ele caminhou lentamente até ficar novamente diante do pastor. Você não vai reagir? Perguntou ele. O pastor levantou os olhos e respondeu com tranquilidade. Reagir a quê? Ricardo franziu levemente a testa. A isso tudo, ele apontou ao redor. 2 homens segurando você. Pessoas olhando, uma situação humilhante dentro da sua própria igreja. O pastor respondeu. A humilhação não define quem eu sou. Algumas pessoas nos bancos ficaram ainda mais emocionadas ao ouvir aquilo. Ricardo, porém, parecia cada vez mais intrigado. Ele aproximou o rosto do pastor. Sabe o que eu acho curioso? O pastor aguardou. Ricardo continuou. Pessoas como você sempre falam de perdão, amor e fé, mas eu nunca vi essas coisas funcionando no mundo real. Ele fez uma pausa. No mundo real, quem tem poder manda, e quem não tem, obedece. O pastor Daniel respondeu com calma. Esse é o mundo que você construiu. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Talvez ninguém jamais tivesse falado com ele daquele jeito. Sem medo, sem bajulação, apenas com verdade. Ele se afastou um passo. Você fala como se me conhecesse. O pastor respondeu. Eu conheço muitas pessoas como você. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Como eu? Pessoas que têm tudo, menos paz. Essas palavras ecoaram pelo salão da igreja. Algumas pessoas prenderam a respiração. Era raro ver alguém confrontar Ricardo daquela maneira. O milionário ficou imóvel por alguns segundos. Depois deu uma pequena risada. Mas dessa vez, não parecia uma risada de deboche. Parecia mais uma tentativa de disfarçar algo. Paz? Ele cruzou os braços. Pastor, você não tem ideia da vida que eu levo. O pastor respondeu. Talvez eu tenha mais ideia do que você imagina. Ricardo então mudou o tom da conversa. Seu olhar voltou a ficar frio. Chega de conversa. Ele olhou para os seguranças. Segurem ele direito. Os 2 homens apertaram um pouco mais os braços do pastor. Algumas pessoas se levantaram novamente. Uma senhora começou a chorar. Um homem gritou. Isso já passou dos limites. Mas Ricardo ignorava completamente. Ele se aproximou mais uma vez do pastor. Eu vou te fazer uma pergunta simples. O pastor permaneceu em silêncio.
Se você realmente acredita que Deus está vendo tudo isso, por que ele não faz nada? O pastor respondeu sem hesitar: porque Deus também está vendo você. Essa resposta fez alguns murmúrios surgirem na igreja. Ricardo inclinou a cabeça lentamente. Interessante. Ele olhou para os fiéis novamente. Vocês ouviram isso? Ele abriu os braços. Deus está vendo tudo. Algumas pessoas assentiram em silêncio. Então Ricardo falou algo que deixou todos confusos. Ótimo. Ele se aproximou ainda mais do pastor. Então vamos dar a Deus algo para observar. O clima ficou ainda mais pesado. O pastor Daniel percebeu que Ricardo estava prestes a fazer algo que claramente tinha sido planejado. Ricardo estendeu a mão e tocou levemente na Bíblia que o pastor segurava. Esse livro significa muito para você, não é? O pastor respondeu. Significa a verdade. Ricardo então observou o objeto por alguns segundos. Engraçado. Ele passou o dedo pela capa da Bíblia. Tantas pessoas dizem que suas vidas foram mudadas por esse livro. Ele levantou os olhos novamente para o pastor. Mas eu nunca vi isso acontecer de verdade. Nesse momento, o menino Lucas ainda observava tudo do banco onde havia voltado a sentar. Ele segurava a mão da mãe com força. Seus olhos estavam fixos no pastor. E algo nele parecia dizer que aquela história ainda estava longe de terminar. Enquanto isso, Ricardo começou a caminhar lentamente pelo altar. Cada passo parecia cuidadosamente calculado. Ele olhou novamente para os fiéis. Eu vou mostrar para vocês uma coisa hoje. Ele parou no centro da igreja. Eu vou mostrar o que acontece quando a fé encontra a realidade. Algumas pessoas começaram a murmurar. O pastor Daniel respondeu calmamente. A fé sempre encontra a verdade. Ricardo virou-se rapidamente. Então vamos ver. Ele fez um gesto com a cabeça para um dos seguranças. O homem se aproximou mais do pastor. Agora a situação parecia ainda mais tensa. Mas o que ninguém ali sabia era que Ricardo não estava apenas tentando humilhar o pastor. Ele estava tentando provar algo que ele carregava dentro de si há muitos anos. Algo que tinha transformado seu coração em algo duro, muito duro, porque antes de ser o homem frio que todos conheciam, Ricardo também já tinha acreditado em Deus. E essa era uma parte de sua história que ninguém naquela igreja conhecia, nem mesmo o pastor Daniel. Mas o que aconteceria nos próximos minutos começaria a revelar algo que mudaria completamente o rumo daquela situação. Algo que ninguém estava esperando. Nem os fiéis, nem os seguranças, nem o próprio Ricardo. Porque, às vezes, o momento em que alguém tenta destruir a fé de outra pessoa é exatamente o momento em que a própria fé começa a voltar. Mas naquele instante, Ricardo ainda não sabia disso. E o que ele faria a seguir seria o momento mais humilhante de toda aquela história. Um momento tão forte que algumas pessoas jamais esqueceriam. E que faria até mesmo o pequeno Lucas prender a respiração ao ver o que estava prestes a acontecer. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. O silêncio dentro da igreja parecia pesado como nunca antes. Os fiéis observavam tudo com o coração apertado. Alguns estavam indignados, outros estavam assustados. Alguns apenas oravam em silêncio, pedindo para que aquela situação terminasse logo. Mas Ricardo parecia decidido a ir até o fim. Ele voltou a se aproximar lentamente do pastor Daniel. Seus olhos estavam fixos na Bíblia que o pastor segurava com firmeza. Então, disse Ricardo em tom frio, esse livro representa tudo para você? O pastor respondeu com tranquilidade. Ele representa a verdade de Deus. Ricardo inclinou levemente a cabeça. Vamos ver até onde vai essa verdade. Então ele fez um gesto para um dos seguranças. O homem aproximou-se mais do pastor e segurou ainda mais firme seu braço. Algumas pessoas começaram a se levantar novamente. Isso é um absurdo. Solta ele. Uma senhora começou a chorar baixinho. Mas Ricardo parecia não se importar com nada daquilo. Ele então pegou algo de dentro do bolso do paletó. Era uma taça pequena de cristal, cheia de vinho. Algumas pessoas ficaram confusas. Ninguém entendeu imediatamente o que ele pretendia fazer. Ricardo levantou a taça diante do pastor. O líquido vermelho refletia a luz que entrava pelas janelas da igreja. Você acredita que Deus está vendo tudo isso? Não acredita? O pastor respondeu. Sim.
Ricardo levantou a taça ainda mais. Então vamos ver se ele também vai impedir isso. Algumas pessoas começaram a gritar: Não faça isso. Tenha respeito. Mas antes que alguém pudesse se aproximar, Ricardo virou a taça de vinho sobre a cabeça do pastor. O líquido escorreu lentamente pelo cabelo de Daniel, pela testa, pela camisa, e caiu sobre a Bíblia que ele segurava. Um suspiro coletivo tomou conta da igreja. Algumas pessoas levaram as mãos à boca. Outras começaram a chorar. O pequeno Lucas ficou completamente imóvel no banco. Era uma cena humilhante. Uma cena que ninguém jamais imaginaria ver dentro daquele lugar sagrado. O vinho escorria pela capa da Bíblia, pingando lentamente no chão. Ricardo observava tudo em silêncio, como se estivesse esperando uma reação. Talvez um grito, talvez raiva, talvez revolta. Mas o que aconteceu foi algo que ninguém esperava. O pastor Daniel fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, e então disse algo muito simples: Deus te perdoe. A igreja inteira ficou em silêncio. Ricardo parecia não acreditar no que estava ouvindo. É isso? Perguntou ele. Isso é tudo que você tem a dizer? O pastor abriu os olhos. O vinho ainda escorria pelo seu rosto. A dor não se cura com mais dor. Ricardo franziu a testa. Eu acabei de te humilhar na frente de toda a sua igreja, e você me perdoa? O pastor respondeu: Porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Essas palavras ecoaram pelo salão. Algo mudou no rosto de Ricardo naquele momento. Algo que ninguém tinha visto antes. Seu olhar duro começou a vacilar. Ele desviou os olhos por um instante. E então algo inesperado aconteceu. O pequeno Lucas levantou-se novamente do banco. Ele caminhou lentamente pelo corredor da igreja. Sua mãe tentou segurá-lo. Lucas, volta aqui. Mas o garoto continuou andando até parar diante do pastor Daniel. Ele olhou para o pastor, que ainda estava molhado de vinho. Então pegou um lenço pequeno do bolso e começou a limpar o rosto dele. A cena foi tão simples, mas tão poderosa, que várias pessoas começaram a chorar. O pastor colocou a mão sobre a cabeça do menino. Obrigado, Lucas. Ricardo observava tudo aquilo em silêncio. Algo dentro dele parecia estar lutando contra algo que ele tentava esconder há anos. Seus olhos ficaram fixos no pastor, no menino e na igreja inteira que observava aquela cena. E então, algo inesperado aconteceu. Ricardo abaixou lentamente a cabeça. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ele respirou fundo e disse algo que ninguém imaginava ouvir daquele homem. Eu já acreditei em Deus. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Ricardo continuou falando, agora com a voz diferente, menos arrogante, mais pesada. Muitos anos atrás, minha esposa ficou doente. Ele apertou os olhos, como se aquela lembrança ainda doesse. Eu orei, implorei, fiz promessas. A voz dele falhou por um instante, mas ela morreu. Algumas pessoas começaram a chorar ainda mais. Ricardo respirou fundo. Naquele dia, eu decidi que nunca mais acreditaria em Deus. Ele levantou os olhos novamente. E desde então, eu passei a provar para mim mesmo que fé não significa nada. O pastor Daniel observava em silêncio. Ricardo continuou. Eu vim aqui hoje para provar que até mesmo um homem de fé pode ser quebrado. Ele olhou para o pastor novamente. Mas você não quebrou. O pastor respondeu calmamente. Porque minha fé não depende das circunstâncias. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então algo aconteceu que ninguém esperava. Ele deu alguns passos para frente e disse aos seguranças: Soltem ele. Os homens imediatamente soltaram o pastor. Ricardo então olhou para Daniel. Seus olhos estavam diferentes agora. Não havia mais arrogância, apenas algo que parecia arrependimento. Eu passei anos tentando provar que Deus não existe. Ele respirou fundo. Mas talvez eu estivesse apenas tentando fugir da dor. O pastor Daniel se aproximou um pouco. Mesmo com a roupa manchada de vinho, ele estendeu a mão para Ricardo. Deus nunca abandonou você. Ricardo olhou para aquela mão por alguns segundos. E então, pela primeira vez em muitos anos, ele começou a chorar. Não era um choro discreto. Era o choro de alguém que carregava um peso enorme no coração. O pastor colocou a mão no ombro dele e disse: Deus ainda está aqui.
A igreja inteira estava emocionada. Algumas pessoas oravam, outras choravam. Lucas observava tudo em silêncio. Ricardo então enxugou o rosto e disse algo que mudaria tudo. Pastor, eu vim aqui para destruir a fé das pessoas. Ele respirou fundo. Mas acho que hoje eu encontrei a minha novamente. Um silêncio profundo tomou conta da igreja. Não era mais um silêncio de tensão. Era um silêncio de reverência, de esperança. Porque naquele dia, um homem que chegou cheio de arrogância descobriu algo que dinheiro nenhum poderia comprar: perdão. E às vezes, é exatamente no momento da maior humilhação que acontece o maior milagre. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. A fé sempre vence. E compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que Deus nunca abandona quem ainda acredita.